A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui no nosso devocional orando a palavra. Sejam muito bem-vindos a esse momento maravilhoso, onde Deus tem nos chamado para colocar a armadura dele, para estarmos fortalecidos de força e de poder, para que nós possamos ser guiados segundo a vontade dele. Quantas vezes nós pedimos algo e não recebemos, porque pedimos sem sabedoria, pedimos sem discernimento. Mas aqui o Senhor nos trouxe para que possamos ter essa sabedoria vinda dele, em nome de Jesus. Eu não sei se há algo que você precisa nesse dia, mas Deus quer te dar revelação através da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, use dessa sabedoria, como a palavra de Deus diz, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, em nome de Jesus, os nossos pés é que nos levam para os lugares, não é mesmo? É onde nós caminhamos. Então, a palavra do Senhor, ela quer revelar a nós aquilo que precisamos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, diante do Senhor nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Só Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui nós estamos, Pai. Nós paramos esse momento para ouvir unicamente, exclusivamente, a Tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Abra-se os céus, Deus, em nome de Jesus, para que possamos receber a porção divina, para sermos instruídos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, todos os dias nós precisamos de uma porção. Assim, meu Deus, meu Pai, como nós precisamos de um alimento para dar força, Senhor Deus, para fazer as nossas atividades diárias, assim nós precisamos, Senhor Deus, da Tua palavra, para, Senhor Deus, estarmos aqui nessa terra, Senhor Deus, fortalecidos por Ti e conseguirmos, Senhor Deus, passar por aqui com a sabedoria que vem do alto. Deus, que em nome de Jesus o nosso coração não seja, Senhor Deus, contaminado pelas coisas, Senhor Deus, que vêm dessa terra, por distrações, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor Deus, mas que nós possamos encher de tudo que é bom, de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama, de tudo que vem de Ti, Pai. Para que, Senhor Deus, possamos estar transbordantes, Senhor Deus. E possamos, Senhor Deus, ver a Tua luz em cada situação. Possamos olhar para tudo com um olhar positivo, vendo a luz do Senhor em tudo, Pai. Que os nossos olhos sejam bons e o nosso corpo seja cheio de luz. Deus, nos ajuda a resolver as nossas questões do dia a dia. Nos ajuda a sermos a serva fiel, filha fiel do Senhor. Possamos ser obedientes, possamos ser sensíveis à Tua voz. Possamos ser mulher sábia, Senhor Deus. E os homens, Senhor Deus, também ter sabedoria, Senhor Deus, no seu trabalho, na sua casa. Possa ser o sacerdócio do lar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por nossas famílias. Nos ajude a instruir os nossos filhos com amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter as palavras certas, Pai, para proferir, Senhor Deus, durante o nosso dia a dia. Joga um diligilhade, Senhor Deus, sobre as nossas cabeças, para que, Senhor Deus, possamos responder doçuras nos nossos lábios. Para que, Senhor Deus, os nossos lábios sejam usados para Te servir. Porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que da mesma fonte não pode sair água doce ou amarga. Pai, por isso pedimos ao Senhor. Mas, Senhor Deus, a boca, ela vai falar o que o coração está cheio. Então, que nós possamos estar cheios da Tua sabedoria, cheios da palavra de Deus, cheios, Senhor Deus, das promessas de Deus, com os pensamentos ligados no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, eu peço por cada pessoa também aqui, que está ouvindo, que vai ouvir mais tarde. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor tem contemplado cada passo. O Senhor tem estado, Pai querido, com essa pessoa. Ó, Senhor Deus, essa pessoa que anda, Senhor Deus, tão triste, abalado. Senhor Deus, se sentindo sozinho. Sentindo, Senhor Deus, que o Senhor não fala mais. Mas o Senhor tem falado, Pai. Nós que distanciamos da Tua voz. Nós que ouvimos buscamos muitas coisas deste mundo. E a voz do Senhor não sobressai. Mas eu quero te pedir, Pai. Silencia, Senhor Deus, a voz da nossa carne, para que nós possamos somente e exclusivamente ouvir a Tua voz. Pai, então o que eu peço, Senhor Deus, por essa pessoa, que pede também, Senhor Deus, pela porta de emprego. Pai, eu creio que o Senhor pode abrir, Senhor, a porta de emprego.
porque o Senhor é Deus. E a tua palavra diz, reconheça o Senhor em todos os caminhos e o Senhor endireitará as veredas. Pai, eu creio que o Senhor pode abrir essa porta. Pai, mas ao abrir a porta, Pai, essa pessoa, Senhor Deus, e cada um de nós possamos estar satisfeitos. Porque quantas vezes, meu Deus, meu Pai, o Senhor abre uma porta e a gente fica murmurando, a gente fica reclamando, a gente é ingrato. Mas há poder no nome do Senhor para trazer a gratidão aos nossos corações, para estarmos satisfeitos, Senhor Deus, no serviço a qual, Senhor Deus, nós estamos, tendo o coração grato e fazendo, Senhor Deus, não para como se fosse para as pessoas, mas para Ti. Que possamos ser como a formiga, sem chefes, trabalha com amor, porque faz para o Senhor, Pai, em gratidão a Ti, Pai. E, Senhor Deus, não é onde queremos estar, mas é onde o Teu Espírito Santo nos coloca. Porque, Senhor Deus, os lugares onde nós estamos, é o lugar, Senhor Deus, aonde o Senhor determinou para estarmos, para ser bênção naquele lugar e não maldição. Para ser luz e não trevas. Ó Senhor Deus, então nos ajuda, Senhor Deus, a ser luz. Nos ajuda a ser um exemplo. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser filhos de Deus, onde as pessoas possam olhar e ver verdadeiramente que o Espírito Santo está em nós. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, Pai. E nos ajuda no nome de Jesus. Pai, cuida desse coração, Pai. Cuida dessa alma, Senhor. E venha trazer uma transformação em cada mente, Senhor Deus, aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Que, Senhor Deus, essa palavra seja resposta na vida dessa pessoa, Pai. Que através do que ela vai ouvir, o seu coração esteja aberto, Pai, para receber do Senhor e tomar uma atitude diferente vinda de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 23, que diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. A palavra do Senhor diz muito sobre nossa língua, né? Diz que a nossa língua é afiada. E nós precisamos pedir ao Senhor. A palavra do Senhor diz, Senhor, coloca um guarda de Israel na nossa língua. Porque nós somos tão imediatistas, né? Nós dizemos tão rapidamente. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Né? Eu fico sempre lembrando da passagem onde os fariseus, eles queriam acusar Jesus de qualquer forma. E traz aquela mulher adúltera e diz, aí Jesus, nós pegamos ela em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Então Jesus vai lá e com muita calma, ele está abaixado, com a cabeça abaixada e com o dedo escrevendo no chão. Com muita calma, ele vai lá e responde. Então, que em nome de Jesus, nós possamos usar dessa sabedoria. E quando Jesus responde, atire a primeira pedra que não tem pecado, com muita sabedoria. As pessoas, dos mais velhos aos mais jovens, vai jogando aquela pedra no chão. E não condenou aquela mulher. E aí Jesus diz, mulher, alguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então é o que Jesus diz pra gente. Que é essa palavra que Ele nos traz. E é que Ele nos perdoa. Quando pedimos a Ele, Senhor, nos perdoa as palavras que dizemos, que ferimos alguém. Mas Jesus diz hoje, olha, eu estou trazendo para você a sabedoria. Eu perdoo o seu pecado. Quando você pede ao Senhor, né? Quando você vai diante do Senhor e confessa o seu pecado, que Ele traz a memória, né? O Espírito Santo, Ele traz a memória aquilo que nos dá esperança. Então, aquele pecado que a gente cometeu, a gente precisa, que o Espírito Santo de Deus traz, a gente precisa pedir ao Senhor perdão. A gente precisa pedir ao Senhor para que nos direcione a fazer de uma maneira certa e correta. Então, que em nome de Jesus, a gente possa utilizar as palavras certas, as palavras vindas de Deus, para pessoas, porque quantos de nós ferimos alguém com palavras? E as palavras, quando são ditas, elas não voltam atrás. Uma vez que foi dito, não vai voltar atrás. Por mais que você possa pedir perdão a outra pessoa, essa palavra ficou. Tudo bem, você vai ser perdoado, a pessoa também vai te perdoar, né? Ou vice-versa. Mas não vai voltar atrás. É aquela palavra que ficou. E quantas vezes também nós, no nosso... Eu estava vendo um vídeo que eu acho muito legal, ontem mesmo eu estava lembrando dele,
de uma pessoa que ele começou a elogiar alguém. E, de repente, começaram a vir um monte de pessoas e fazer filas para que pudessem ser elogiados. Então, assim, o Senhor nos deu a nossa boca. A palavra do Senhor diz, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Quantos de nós acordamos já murmurando? Quantos de nós falamos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, ou amigos, ou alguém, utilizando palavras de maldição e não de bênção? Mas que em nome de Jesus nós possamos mudar o nosso hábito hoje, em nome de Jesus. A partir de hoje, né? Porque é gradativamente, não vai acontecer de uma hora para outra. Mas ao invés de usarmos palavras de maldição, vamos dizer palavras de bênção para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor. Vamos elogiar mais. Né? Isso tem se perdido. Poxa, falando de tal, eu te acho tão inteligente, eu te acho tão sábio. Ó, seu filho mesmo. Você é muito inteligente, meu filho. Você é muito sábio. Né? Com nossos cônjuges, os patrões, amigos, líderes. Vamos utilizar as palavras boas. E se utilizarmos palavras de maldição, que nós possamos voltar atrás, pedir perdão. E mesmo que isso seja irreversível, né? Mas você pode transformar isso através do que você vai dizer. Mesmo que o que você falou já está falado, mas você pode vir com uma outra palavra que pode superar aquilo que você falou antes. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ter a sabedoria divina a tudo que vamos falar. Até mesmo na fofoca, gente. Quantos de nós, né, acontece algo conosco, alguém faz alguma coisa, ou acontece alguma coisa com alguém, e a gente espalha notícias, prejudicando ao nosso irmão, e a palavra do Senhor é muito clara. Isso não agrada ao Senhor, entristece o Espírito Santo. Então, ao invés de estarmos perdendo tempo, falando, fofocando, amaldiçoando as nossas autoridades, amaldiçoando o nosso lar, amaldiçoando a nossa vida, que possamos usar as palavras sábias, que possamos usar palavras para abençoar, trabalhar pela paz, como diz a palavra do Senhor. Que haja paz, através dos nossos lábios, nós possamos produzir paz e não guerra. Que hoje, faça em nome de Jesus, faça um compromisso de dizer palavras de bênção para alguém. Como a palavra de Deus diz, não use palavras torpes, mas use palavras que sejam para edificar, para abençoar, para trazer bênçãos, para trazer graça aos que ouvem. Não pague mal com mal, nem ofensa por ofensa, mas pelo contrário, utilize palavras de bênção, pois para isso você foi chamado, a fim de receber bênção por herança. Porque quando falamos mal de alguém, gente, também, o nosso corpo físico é afetado. Quantos de nós estamos doentes por conta de coisas que falamos de outras pessoas? A palavra do Senhor nos ensina isso. Que nós daremos conta de cada palavra que dissermos. Então, por que continuarmos nessa vida errada? Deus quer trazer uma vida nova. Colocar odre novo. Mas não coloca odre novo, vinho novo, em odre velho. Então, que possamos ser uma nova criatura, transformados em Cristo. Deus quer nos abençoar. Estamos vivendo numa vida de maldição, porque estamos vivendo em trevas. Mas o Senhor trouxe a luz. Então, que nós possamos estar com corações abertos para receber essa luz, dessa sabedoria, e praticarmos em nome de Jesus. E possa, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a fazer isso. Vai ser difícil, tá? Você pode não conseguir no dia, ou conseguir algumas palavras, mas vai praticando todos os dias, até que esse pecado você não vai cometer mais. É assim, a gente pratica todos os dias, até que aquilo a gente não faz mais. Aquele hábito ruim, a gente não tem mais, porque os hábitos novos vão chegando. Então que Deus te abençoe com essa palavra. Fique com Deus e até o próximo devocional. Deus abençoe.